Olá pessoal, meu nome é Bartolomeu e nesse vídeo eu vou falar de forma resumida sobre cultura. Cultura é um conjunto que representa tradições, crenças e costumes de um povo, que podem ser repassados de geração em geração por meio da comunicação. A cultura também representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões comportamentais humanos, como conhecimento, experiências, valores, crença, religião, língua e hierarquia. A cultura também pode ser vista como o comportamento por meio da aprendizagem social, já que isso faz dela uma grande ferramenta para a sobrevivência humana. Segundo o britânico Edward Syle, cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Fecha aspas. Para algumas áreas como as ciências sociais, do seu ponto de vista, a cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais aprendidas de geração em geração por meio do convívio social. Sendo assim, elas seriam responsáveis por gerar uma estrutura e organização social. Para a filosofia, a cultura é um conjunto de manifestações humanas moldadas a partir de combinações entre a interpretação social da realidade e das exigências globais. E isso difere no comportamento natural do homem, que pode ser transformado a partir de uma percepção de valor íntimo, argumentação e aperfeiçoamento. E para a antropologia, a cultura são padrões que o ser humano aprende e desenvolve a partir do convívio social. Eles representam a ideia de um povo por diferentes manifestações. Outro ponto que a antropologia destaca é que a cultura de um indivíduo não está separada por outros fatores, mas sim que ela representa o tempo na qual ela está inserida, a sua organização e seus esforços para manter e defender as relações humanas ali estabelecidas. Cultura é um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. E civilização é o estágio de desenvolvimento cultural civilização é o estágio de desenvolvimento cultural que se encontra em um povo. Esse desenvolvimento cultural pode ser representado pelas técnicas dominadas, relações sociais, crenças, fatores econômicos e criação artística. Vários fatores podem acabar influenciando no desenvolvimento de uma civilização, como recursos naturais de uma região, climas, proximidade com outra civilização e liderança exercida no tempo determinado. Uma civilização pode ser movida pela força de vontade de um povo ou liderança em acumular riquezas, obter conhecimentos úteis, dominância militar em outras áreas ou até mesmo condições de vida melhores para as pessoas. O multiculturalismo é a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. Esse é um fenômeno social diretamente relacionado à globalização e às sociedades pós-modernas. E como exemplo, temos o Brasil e o Canadá, que são países multiculturais. Isso devido aos diferentes grupos de imigrantes recebidos e por outros fatores, como a não subordinação da cultura dominante e o desenvolvimento de novas culturas a partir do choque cultural inicial. Essa questão acabou gerando debate entre os antropólogos e sociólogos com diferentes linhas de pensamentos. Para alguns, a visão multicultural não existe e que ela foi imposta pela cultura dominante. Já outros pensadores enxergam traços multiétnicos e defendem a existência de múltiplas culturas. A diversidade cultural étnica pode acabar sendo vista como uma ameaça para a identidade da nação. Em muitos lugares, ela acaba sendo vista com desprezo e indiferença, como ocorre no Canadá com os habitantes de língua francesa e com os habitantes de língua inglesa. Mas também pode ser vista como um fator de enriquecimento e abertura de novas e diversas possibilidades. O conceito de multiculturalismo tem grande influência do relativismo cultural, onde questiona que hábitos e costumes de um povo são superiores a outros. Mas a ideia de que as culturas são diversas e devem ser respeitadas na sua essência, sem existir um certo ou errado nos seus costumes. O
termo indústria cultural foi desenvolvido pelos intelectuais da escola Frankfurt. O termo surgiu em 1940 no livro Dialético do Esclarecimento, Fragmentos Filosóficos, escrito por esses dois autores em 1942 e publicado em 1972. O termo designa o ato cultural e artístico sobre a lógica de uma produção industrial capitalista, onde busca o lucro acima de tudo e idealiza produtos adaptados para o consumo de massas. São mercantilizados sob o aspecto de produtos culturais voltados para obter lucro. Além disso, tem o intuito de produzir a ideia das classes dominantes, que são legitimadas, que acabam se perpetuando socialmente. E como resultado, acaba tornando as classes dominadas incapazes de elaborar um pensamento crítico que impeça a reprodução ideológica desse sistema capitalista. Por outro lado, o aperfeiçoamento tecnológico da indústria cultural permitiu que perpetuasse o desejo de posse pela renovação técnico-científica. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.